Na luta pela emancipação que atravessou o século XX, nós, as mulheres, fizemos do feminino alternativa concreta às formas masculinas e dominantes de produção social, nas relações pessoais, nas relações amorosas, no mundo do trabalho. Alternativa que ajuda a desfazer a ilusão de que ser homem bastaria, como diz o verso da clássica canção de Gilberto Gil. Mesmo que às vezes enredada na armadilha do antagonismo entre os gêneros masculino e feminino, ou no vazio do consumismo, a potência do feminino se inscreveu na sociedade e aproximou a luta das mulheres a das outras minorias, que cada uma a seu modo também combatem a hegemonia excludente e tirânica de um certo padrão masculino, dado pela equação homem, branco, adulto e heterossexual. Discutir a condição das mulheres, a nossa condição, para pensar o feminino, acreditando que diferença não é sinônimo de desigualdade. Por um país melhor, mais justo, junto e misturado. Olá, o Melhor e Mais Justo de hoje discute a mulher e o feminino nesse início de século. Para essa conversa, tenho o prazer de convidar a Sueli Ronick, que é psicanalista, curadora e crítica de arte e de cultura, professora titular da PUC São Paulo. Márcia Tiburi, filósofa, escritora e professora do programa de pós-graduação em Arte, Educação e História da Cultura da Universidade Mackenzie. E Ananice Carvalho, diretora executiva do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Bem-vindas. Olá. Como vocês pensam o feminino hoje? Eu queria que vocês pensassem o feminino lembrando, por exemplo, que as mulheres são 40% da força de trabalho global, 43% da força de trabalho agrícola mundial e mais da metade, por exemplo, dos estudantes universitários do planeta. O que é e como pensar o feminino hoje? Quem quer começar? Sueli, bem-vinda de novo. Muito obrigada. Muito bom estar aqui. Ótimo saber da existência desse canal de televisão. De fato, houve uma conquista muito grande no plano de direitos, de igualdade de direitos civis, né, que é um combate absolutamente fundamental e que eu diria assim que é o mínimo básico, inquestionável, porque quem nos coloca nesse tipo de questão tem que imediatamente ser internado, porque está gravemente, uma alienação gravemente patológica. Então, toda a luta das mulheres do século passado, que aliás começou no fim do outro século, conseguiu muitas conquistas, mas a gente sabe muito bem que tem muito a ser conquistado no nosso próprio país, né, onde o machismo é muito, muito, muito ainda, estrutura muito a subjetividade dos homens, né? Dos homens e de parte das mulheres também, não? Exatamente, exatamente. É nesse ponto que eu queria chegar, né? E, sobretudo, em vários países onde a situação, mesmo em termos de igualdade de direitos civis, ainda está muito longe daquilo que seria minimamente digno, né? Então, você falou em situação de Estado, dessa luta das mulheres, da situação da mulher, século XXI, no novo século. Então, agora a gente está numa nova etapa dessa batalha. Não porque está resolvido o problema de igualdade de direitos, que tem muito a ser conquistado, mas tem toda uma outra dimensão dessa batalha, mais sutil, mais difícil, mais complexa, e que não adianta a gente simplesmente ouvir e entender, porque é a forma como nós estamos estruturados. Você falou machismo nos homens e nas mulheres, é o machismo nos homens. O que é o machismo, né? É a vinculação do desejo à dominação, né? O tesão está integralmente vinculado em dominar. Em dominar, e principalmente as mulheres. E no caso das mulheres, o tesão está vinculado a ser dominado. Por mais que você seja publicamente muito bem-sucedida, a gente se profissionalizou, a gente tem voz pública, nós temos salários iguais ou maiores, não importa, todo esse plano, pelo menos uma grande parte da classe média, esse plano está bem melhor do que antes. No entanto, com tudo isso, com um reconhecimento social, com uma satisfação de realização profissional, na relação com o homem, ainda somos estruturadas numa dependência do desejo do homem, né? Bom, pois é. Aí que eu acho que a Sueli tem muita razão de estar colocando tudo isso, e que aí eu vejo um problema super sério
ligado justamente ao, vamos chamar assim, ao design conceitual desse negócio que a gente vem chamando faz um tempo, de patriarcado. E assim, ela está falando do desejo, mas a gente pode falar também da construção dessas identidades. Então, quando você fala assim, você, por exemplo, usa no seu discurso feminino e mulheres como se fosse a mesma coisa. E é assim, a gente vê hoje o meu ídolo, o Laerte vestido de mulher, aquela vestimenta que ele usa e a autodenominação que ele está se colocando, na qual ele está se colocando, é a desse negócio chamado feminino. Mas o feminino é sempre uma invenção do patriarcado. Então, assim, eu não costumo associar mulheres e feminino. Eu nem gosto de falar em feminino, não é um termo assim que compareça no meu discurso, a não ser nesse momento que eu estou tentando desconstruí-lo. Eu gosto de falar de feminismo mesmo. Acho que a nossa história é com o feminismo. Uma luta histórica que envolve a autodescoberta das mulheres como figuras, enfim, de uma subjetividade que pode se autoconhecer nesse lugar, que pode se autodeterminar nesse lugar, apenas para poder sair de dentro desse lugar, desse sujeito que foi autodeterminado, enquanto ao mesmo tempo só podia ser autodeterminado como ponto de partida e não de chegada. No processo de heterodeterminação que ele sofreu. Então, se eu, por exemplo, como feminista, aceito ser tratada como mulher. Estou aqui nesse programa como mulher e participo de vários momentos de encontros com mulheres ou com outras pessoas de gêneros diversos. Mas eu não gosto na minha vida pessoal e na minha vida cotidiana de ter esse lugar de mulher, não, porque eu não me reconheço como mulher, senão quando eu sou feminista. Então, eu sou feminista, colega das minhas colegas feministas, mas não como se isso fosse algo da minha natureza, do meu desejo. E eu acho que a gente tem que separar essas coisas e começar a pensar mais na função do feminismo mesmo. O que o feminismo foi na história? Nós somos mulheres que estamos aqui livres, fazendo o que a gente quer, pensando o que a gente quer, indo para a gente quer, tendo filho, não tendo filho, sendo mãe ou não, transando com quem a gente quer ou não, sendo freira, sendo puta, sendo o que a gente quiser, enquanto a gente puder ser alguma coisa a partir do nosso desejo, mas porque teve uma construção histórica que, enfim, ainda tem que continuar sendo construída, como que Raquel permitiu, colocou. talvez para alguns, que permitiu para algumas, superar uma história limitante de gênero. Né? Mas isso é generalizável, Ananice? Isso é generalizável? Quer dizer, todas as mulheres poderiam dizer que já atravessaram uma espécie de uma certa barreira de gênero que as coloca, inclusive como uma construção histórica, social, em determinados lugares, assim? Eu acredito que sim. Eu acho que a eleição da presidenta Dilma, acho que é uma superação de uma barreira, né? Dessa questão do gênero, essa questão do gênero dominante. Eu acho que superou. Agora, tem outras vertentes que está por trás dessa questão da mulher, quando ela sai do ambiente privado e vai ocupar o seu espaço na sociedade, como a Márcia colocou, como a Sueli colocou, que a gente agora pode ocupar outros espaços. É lógico que ainda tem muito para avançar. No entanto, foi interessante quando a Márcia falou assim, eu não me vejo essa questão da mulher, né? Aquela questão da casa. Quando você pensa em mulher, você acaba pensando um ambiente meio limitado, fechado, restrito, meio privado. Identitário, né? Quer dizer, mulher é uma Exatamente. Determinada coisa, homem é uma determinada coisa, ela está saindo desse estereótipo, Nós né? estamos saindo avançando. de um enquadro. Assim. No entanto, nesse avanço, o gênero o masculino, talvez ele não está caminhando junto. Por quê? Porque a mulher hoje ela está indo para o mercado de trabalho, como você colocou aí na abertura do programa, 40% hoje das mulheres são chefes de família, e tem o desdobramento das duplas, triplas jornadas na universidade. Então, a mulher faz a universidade, ela cuida da casa, cuida do filho. E trabalha. Tem uma jornada de trabalho. Então, está acumulando mais tarefas, né? E, Ananice, no chão da fábrica, você é uma diretora sindical do sindicato historicamente mais combativo, da onde saiu um presidente da República, por exemplo, os sindicatos metalúrgicos do ABC. E no chão da fábrica, as mulheres encontram, por exemplo, um espaço de existência que não seja, de certa maneira, ainda contornado pelos estereótipos, como disse a Márcia? É bem complicado, porque
eu vim do chão de fábrica, né? Eu sou do chão de fábrica, eu sou operadora de máquina, hoje eu estou aqui na direção executiva do sindicato, mas é muito difícil, porque as mulheres não têm espaço, você não vê as mulheres... Entra ali naquela função, dificilmente ela vai conseguir uma carreira ali dentro da fábrica, é muito limitado. A categoria metalúrgica é uma categoria majoritariamente masculina. Nós somos 14% da base. E as mulheres, também por conta da sua história, se acostumaram a ser essas escravas dóceis e mansas. Então, elas se consideram ainda... Muitas mulheres são assim, e eu acho que essa verdade a gente também tem que colocar. Que elas se colocam na posição dessas figuras culpadas, ao mesmo tempo todo poderosas. Elas têm que trabalhar o dia inteiro, sustentar a casa, ainda têm que conseguir ser mães. E além de procriar no sentido biológico, ainda tem que ser boas mães no sentido simbólico, e ainda tem que dar conta de tudo, e ainda tem que se obrigam a ser, além das escravas operárias que elas são, escravas sensuais. Então, eu acho que as mulheres têm que, na verdade, assim, no nosso mundo contemporâneo, na nossa vida vivida hoje em dia, talvez as mulheres precisem também de uma autocrítica. Eu sou muito feminista e nunca gosto de falar mal de mulher. Eu não estou falando mal de mulher, mas estou pedindo assim que a gente faça uma autocrítica, porque é dessa, digamos, nessa micrologia do poder no nosso cotidiano que as mudanças vão se instaurando. Quer dizer, quando uma mulher se coloca na posição de alguém que é livre. Eu não vou mais ser escrava do patriarcado, nem dos filhos, nem do marido, nem da casa, né? Nem dessa cena doméstica a qual essa inscrição de identidade, enfim, nos condenou. Eu acho que é aqui que o movimento de mulheres entra, né? Dentro do sindicato, na sociedade, é aí que entra, justamente para combater esse simbolismo que existe, para sair não ser escrava do lar, não ser escrava do marido, não ser escrava dos filhos, né? Que muitas vezes os filhos veem a mãe como se fosse, né, a sua Agora, escrava. se ele entra na conversa, eu queria pensar uma coisa, tô ficando provocado pela posição da Márcia, no seguinte sentido: essas questões, elas não se, de certa maneira, constituem espécie de camadas que convivem. Quer dizer, dizer hoje que a mulher não cabe mais nessa categoria, ou nesse estereótipo e tal, é uma dimensão que está presente, é real, tem efetividade, mas tem outras atuando ao mesmo tempo, quer dizer, tem um conjunto de figuras que, de certa maneira, se sobrepõem, se sobrecodificam, de algum modo, e que convivem, e até que acho que talvez principalmente conflituam nesse universo. Isso vale para o homem também, colocar essa questão que eu estava pensando justamente isso, porque eu concordo com o que a Márcia estava falando, a Annalise também, claro, evidente, né? É um mínimo que a gente tem que perceber e estar de acordo. Agora, justamente por aquilo que você está apontando, tem uma dimensão da gente que é a consciência, a vontade, a ideologia, a informação. Nessa, a gente sabe, infelizmente não é todo mundo que sabe, mas nós aqui, e muitas, sabemos disso, que é abjeta essa figura da escrava, que abjeta essa superexploração. A gente não se identifica com isso, não quer saber. Agora, por que é complicada essa história? Isso vale para os homens também. Porque muitos homens hoje, sobretudo os que estão entre 20 e pouquinho a 30 e pouquinho, até 35, hoje passaram também a não se identificar mais absolutamente com a figura do machão e do machista. Eles têm nojo disso, que nem nós temos. É impossível a gente desejar esse troço. A gente odeia esse negócio. Não dá. Não dá, ponto final, acabou. Não tem volta. Só que, onde que a coisa complica? É que todas nós, posso falar por mim, sou uma senhora, né, de idade, nós fomos, o nosso desejo, o nosso funcionamento psíquico, a nossa sexualidade, o nosso erotismo, ele está estruturado dessa maneira, é isso que eu falava antes, né? Então, o erotismo, a virilidade machista está estruturada vinculando o gozo à dominação e ao poder. Mesmo quando isso é exercido por uma mulher. Não, então vamos chegar nisso. E a tal feminilidade, essa estrutura de mulher, concordo totalmente que não pode falar mulher, porque imediatamente a gente associa com essa estrutura de mulher na qual todas nós, seja qual for a classe social, a formação escolar, não interessa,
todas nós que fazemos parte da sociedade burguesa, capitalista, moderna, etc., estamos estruturadas assim, nessa dependência que o desejo tem do desejo feminino, que depende de um homem te querer para se sentir inteiro. Então, você pode estar ótima, maravilhosa, realizada, linda, produzida, fazendo 20 jornadas de trabalho, varando noite e conseguindo varar 100 noites, né? Mas se um homem não te deseja, principalmente um homem que você está interessado, o perigo de a gente se fragilizar completamente é imenso. Então, assim, por um lado, eu concordo totalmente, a gente está totalmente junto aqui que temos que batalhar para sair disso, porque não dá, não tem volta, né? Tá, mas se você Só terminar, né? Por outro lado, é bom a gente reconhecer que esse funcionamento está em cada uma de nós. E está em todas as nossas amigas, e está em todas as nossas mulheres, e está em todos os homens. Eu vou terminar mesmo, não quero me estender, mas eu acho que, inclusive agora, como nós estamos nessa batalha, desde o final do século XIX, né? A gente já deu muitos passos, inclusive nessa dimensão, mas falta muito. E os homens, agora que está caindo a ficha do lado dos homens, e eles são extremamente angustiados, porque eles não conseguem sair dessa identidade da virilidade que está confinada no machismo. Márcia, desculpa, fala. Não, Márcia, peraí, antes de você falar, vou pedir desculpa também, pedir para você se coçar mais um pouquinho, porque estão me avisando que o tempo do primeiro bloco deu. A gente vai agora para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta e eu devolvo a palavra para a Márcia.